Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Hoje eu vou estar falando a respeito de um tema aleatório, uma variedade, mas que tem muito a ver porque para que vocês tenham uma ideia da hipocrisia que rola nesse país, tá bom? O Bolsonaro está tendo muito trabalho e não sei se vai conseguir não. O que eu quero comentar hoje? A respeito que vocês viram que foi indicado um jornalista negro para ser o novo presidente daquela associação Palmares, ok? E ele deu algumas declarações que as próprias pessoas de várias entidades que congregam as pessoas da raça negra e que se sentem vilipendiadas, que se sentem perseguidas, ostracizadas nessa nação. E isso é uma coisa latente, tá? Isso é uma vergonha em termos, mas é necessário que se fale alguma coisa a respeito. Então eu vou estar falando hoje sobre um outro ângulo a respeito destas tais associações que defendem os direitos dos negros, das pessoas da raça negra, e por que elas têm alguns assuntos que elas não abordam? Isso já era uma coisa que me incomodava sobremaneira, que eu disse para vocês. Eu fui policial, eu fui investigador da Polícia Civil de São Paulo. Em 9 anos de carreira eu já tinha chegado no ápice, no mais alto cargo de investigador no estado de São Paulo. Eu fiquei lá 11 anos, depois saí. Antes, eu já também falei alguns vídeos de vocês, eu tinha sido do Corpo de Bombeiros, estive naquele edifício Joelma, e uma punição nesse edifício Joelma também desencadeou a minha saída de lá, onde eu fiquei quase 12 anos, e que era um local que eu gostava muito, amava de paixão. E acabei prestando um outro concurso para a Polícia Civil, e em 9 anos eu tinha chegado no ápice da carreira de investigador. Depois, quando eu estava com 11 anos, mais ou menos, eu fui embora. Então, na época que eu estive lá, eu era chamado em programas de televisão e coisas atinentes, porque eu era visto como alguém que também tinha alguma ressalva para com as pessoas da raça negra. E isso nunca foi verdade, gente. Porque quando você fazia um comentário que as prisões tinham mais pessoas dessa raça, você não estava querendo fazer num sentido de diminuir ou num sentido pejorativo. Eu nunca tive esse problema. E eu tenho testemunho a meu favor. Eu não me casei com uma moça negra há 30 anos atrás, porque ela fez o favor de morrer e me deixou aí pelo menos uma meia dúzia de anos muito perdido nessa vida, entendeu? Não, absolutamente nunca houve nada disso. O que eu comentava era exatamente o porquê que em toda a questão da criminalidade predominava. E hoje continua predominando, é pouquinho, mas continua. Aquele tempo era mais maciço. Por quê? Exatamente por causa da perseguição que sofre a raça negra e os preconceitos. Agora, é preciso que esse pessoal, antes de crucificar
esse jornalista que é negro. Não estão querendo que ele seja presidente lá, estão dizendo que ele não representa a nação negra por causa que ele falou uma coisa. Eu ainda não aprofundei no sentido que ele falou, que foi benéfico a escravidão para a raça negra, que isso os educou. Eu ainda não pensei a respeito dessa fala dele, eu sinto que ela machuca os ouvidos. Porém, é preciso analisar como ele, sendo um negro, ele falou isso. Mas eu pego sobre outro aspecto, que é o que eu vou comentar com vocês. Existem N entidades de defesa dos interesses dos negros. E eu já falava isso quando eu era policial. O problema é o seguinte: quem é racista? É os brancos que são racistas? Muito bem, vocês acusam os brancos, os amarelos de serem racistas. Porém, a história de escravidão no mundo é preciso conhecer a história. Ela não começou com raça negra. Então você precisa conhecer a história, não essa história do Brasil que ensinam para as crianças aí na escola, que é tudo com uma politicagem já em cima. Não é essa. É aquela que você aprende na faculdade de Direito, a real, a verdadeira. É aquela que você olha, por exemplo, para o tempo do Império e você capta situações que eram verdadeiras. Então, vocês querem ver quantas coisas falsas existem nesse aspecto em que essas associações não falam? Eles ficam pedindo direitos de cotas para isso, de cotas para aquilo, de cotas para concurso. Não que eu seja contra, porque eu conheci negros notáveis. Eu conheci um oficial da Polícia Militar de São Paulo que conseguiu chegar a coronel, mas eu sei o que aquele homem passou já dentro da academia no Barro Branco, que jogavam até cocô na cama dele para ele ser punido disciplinarmente. Os outros alunos brancos faziam isso. E esse cara conseguiu chegar a coronel da Polícia Militar. E quando ele era capitão, eu acho que Deus abençoou ele tanto, que ele foi um ganhador do começo da Mega Sena sozinho. Então ele ficou milionário da noite para o dia. Aí, obviamente, para ele chegar ao coronel foi mais fácil, porque aí ele já não era mais negro. Então, a primeira grande hipocrisia que eu quero comentar dessas associações que ficam atrás de cota, disso, daquilo, não que eu seja contra. Eu acho que isso, na verdade, diminui o negro, tá? Ele tinha que concorrer de igual para igual. Mas por que ele quer cotas? Porque ele entende que não existe esse igual para igual. Ele é preterido. E se você for analisar, amanhã quando você entrar num banco, veja se você encontra com facilidade nas caixas ou nos funcionários do banco um negro. Olha, você vai ver, se você encontrar, vai ser um no meio de 30 brancos. Quer dizer, a Rede Globo anda pondo e destacando umas jornalistas negras, mas já tem algumas antigas, como a Glória Maria. Mas a questão que sempre me atormentou diante dessas associações foi elas não se pronunciarem sobre a atitude de determinados negros, gente. Por exemplo, uma situação que eu já colocava naquele tempo: me apontem uma única negra que o Pelé tenha tocado como mulher. Você não vai achar. Mulata que seja, que é a mistura de branco com negro, você não vai achar. Você só vai achar loira dos olhos azuis. Entendeu? Você não vai achar.
Ora, você está sendo covarde, o Pelé é um rei. De uma certa forma, é um rei no tratamento, no que se criou em torno desse mito do futebol. Como também é um rei Roberto Carlos, e acho que não tem mais outros aqui na nossa nação. Então vejam bem, quer dizer que exatamente um negro que se destaca no mundo como esportista e que fica rico e que fica milionário, o que ele faz com os outros negros? Vira as costas. Ou não? Então, quando eu falava isso no meu tempo de policial, eles falavam assim para mim: ah, mas os próprios negros. Ah, mas você veio falar no Pelé? O Pelé é o rei, um cara conhecido muito. Ah, eu falei, quer dizer que por causa disso, ele pode dizer que negro não presta, porque quando ele não namora uma negra, certo? Como o capitão que eu vou citei para você há instantes atrás, era casado com negra e tinha filhos negros, certo? Quer dizer que porque ele é o Pelé, então eu falava, vou pegar mais leve com vocês. Esquece o Pelé. Eu reconheço que é uma covardia. Vamos pegar qualquer outro astro em algum esporte no mundo. Aponte um que namorou ou casou com uma negra. Ah, ainda é covardia? Vamos para os simples conjuntos de pagodes que proliferou até uns 10 anos atrás. Quando você via um cantor daquele com uma negra? Então, gente, por que vocês, de associações que defendem os negros com muita legitimidade, mas por que tem coisas que vocês não falam? Como vocês tiveram a coragem de vir falar do presidente, de expurgar ele, de xingar ele, por que vocês não têm coragem de fazer isso com o Pelé? Ou com um simples cantorzinho de pagode? Eu vou até ser mais baixo ainda, não precisa nem ser grande coisa, basta subir numa lata de sardinha, o sujeito já quer fazer discurso e não olha mais para negro, e é negro. Então vocês têm que parar com essa hipocrisia e falar nesses caras. Entende? Porque quem é que mostra o melhor preconceito contra os negros? Quem que mostra o preconceito genuíno? Que o sujeito consegue uma importânciazinha assim na vida, ele pura e simplesmente, seja homem ou seja mulher, mas os homens no caso, ele nunca mais toca numa negra. Ô gente, vamos parar com isso. Vocês vão perseguir o cara porque o cara é um jornalista? Como que vocês tiveram coragem de falar isso? Porque ele é um jornalista? Por que vocês têm medo de falar do Pelé e de qualquer cantorzinho de pagode aí, que é uma música horrível? Porque vocês não têm coragem. Esses caras que andam cantando funk, coisas que depreciam, que ofendem as mulheres, por que vocês não falam que eles só andam com loiras e tem que ser loiras dos olhos azuis, não pode nem ser simplesmente branca, tem que ser muito branca. Então vocês têm que largar a mão de hipocrisia, de ficar no pé aí do presidente, que falou uma coisa para vocês que é verdadeira. Tá? Só quem não conhece história é que não sabe disso. Ora, uma das coisas que vocês criticaram nele foi que ele disse que só houve a escravização por causa que os índios eram preguiçosos. Obviamente, ele viajou na maionese, no meu entender, ele falar isso, que índio era preguiçoso. Ele demonstrou uma falta de conhecimento. O problema é o seguinte: os índios, eles vêm de uma cultura que eles fazem tudo em prol da aldeia, do grupo. Eles não têm
têm noção do que é trabalho obrigado a fazer. Não, eles fazem trabalho por hobby, que é as atividades da aldeia, do grupo. E lá no tempo que os portugueses chegaram, o que eles fizeram? Eles pretenderam escravizar os índios. Os índios morriam na chibata, mas não é que eles não queriam trabalhar, é que eles não sabiam, gente. Ah, mas estou aqui, estou te ensinando a plantar, é só você fazer. Só que ele não fazia isso na tribo, a cabeça dele tinha outra formação. Ele fazia por isso, por hobby, sobrevivência do grupo. Tudo que você faz por hobby, que você faz com prazer, você acaba trabalhando até 20 horas por dia e nem percebe. Eles não faziam com a noção síntese de trabalho e punição, que se você for analisar ao pé da Bíblia, certo? É punição. Porque não foi quando Adão e Eva se tornaram conhecedores do pecado que Deus falou para eles, praticamente os amaldiçoando: comerás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, trabalho passou a ser punição. Os índios não tinham essa formação. Como que você vai querer pegar índio e botar índio para plantar, para arar a terra, certo? Para cortar árvores, isso obrigatoriamente, cumprindo um horário, com correntes pelos pés? Meu amigo, eles morriam na chibata, mas não faziam. E o que fizeram os portugueses? Foram então pegar os negros, porque os negros já tinham outra educação, devido às dificuldades que a África sempre foi pobre, certo? Eles já tinham aquilo de trabalhar de sol a sol obrigatório, então eles já eram treinados, é outra cultura. Não é também o que ensina na escola, que foi por causa da cor da pele, não é isso. É que eles olharam, pô, é um povo diferente, o resto do povo do mundo é tudo bonito, branco ou amarelo. Então aquele povo é diferente. Outra, é muito trabalhador, sabe? Trabalha horas e horas por dia de sol a sol. Ele já fazia isso lá na África. Aí que os portugueses passaram a fazer, passaram a ir lá e pegá-los a laço e trazer. Agora, as escolas não ensinam isso. Os portugueses, eles não tinham homens e armamentos suficientes para pegar uns negros que eram de briga. Não, eles levavam e presenteavam, porque as tribos viviam lá na própria África em guerra entre elas. Então ele armava uma tribo que ele já via que estava melhor. Por quê? Porque quando ela vencia a outra se tornava escravo dela. Então era próprio negro que caçava negro, e apoiado, presenteado pelos portugueses, eles traziam aquele bando de negros, toma, enfia no navio, esses são nossos escravos. Isso era 80%, 90% dos escravos que os portugueses conseguiam. Era entre eles mesmos. Aqui no Brasil, nessa tentativa que eles fizeram de escravizar os índios, eles davam presentes. Eles punham fogo numa vasilhinha com água e diziam que ia incendiar um rio, que era álcool, mas o índio pensava que era água. Dizia que ia incendiar o rio, armava uma tribo, fazia uma tribo vencer a outra e trazer. Só que os índios não eram dados ao trabalho e punição. Eles tinham uma cultura de trabalho hobby, que qualquer um de vocês que faz um trabalho que você gosta, que você ama de paixão, você percebe que você trabalhou 20 horas por dia, você não está cansado. Agora, pega você e coloca você para trabalhar 8 horas sobre essa denominação. É trabalho, é punição. Se você trabalhar, você vai comer. Se você não trabalhar, você não vai comer. Você não vai conseguir. Entendeu? Agora, eu penso que ele foi infeliz de falar que por causa que os índios eram preguiçosos. Eles não eram preguiçosos. A cultura deles, o trabalho é hobby. E eles acabam trabalhando até muito mais. Mas é para eles próprios, é como se eles próprios fossem seus patrões. É óbvio que tem a organização, tem um cacique que manda e tal, porém é um hobby. E os negros não, eram habituados ao trabalho se quisesse comer, já lá na África. Entendeu?
Então é preciso o cara conhecer um pouco de história para entender o que o presidente quis dizer. Que na prática ele apenas simplificou. Os índios eram preguiçosos. Ele achou mais fácil dizer, mas não é que eram preguiçosos. Entendeu? É que eles não tinham trabalho com essa cultura que se tem de punição. Eles tinham como hobby. Então é óbvio que você não ia conseguir fazer um povo desse escravo. E os portugueses não tiveram êxito, mesmo comendo os caras no chicote, não conseguia. E por isso foram buscar os negros. E foi isso que ele disse. E depois, eu não sei porquê, mas também não pretendo entrar nesse mérito, que ele disse que isso foi benéfico. Eu não acho que foi benéfico, não, sabe? Os negros sofreram muito, e o Brasil foi o maior país escravagista do mundo e foi o último a abolir. E depois de muita pressão, vieram muitas leis polêmicas, lei de ventre livre. Ora, o que adianta uma criança nascer livre se ela tem que comer às custas do patrão, tinha que estar ali na fazenda, acabava tendo que trabalhar. Depois vem a outra lei política, lei enganação, lei do sexagenário. Meu amigo, se um homem trabalhando debaixo daquelas condições, com 60 anos, você queria que ele fosse para onde? Ele ia virar mendigo se ele saísse da fazenda. Então ele continuava lá, mesmo ele sendo alforriado. Então era uma lei mentirosa, polêmica. Por quê? Para empurrar com a barriga e adiar o negócio da escravidão. E o Brasil foi o último a fazer isso daí. Então, essas instituições, essas comissões aí de defesa dos direitos dos negros, eles têm que entender sim que é humilhante estabelecer cota para eles, para isso, cota para isso, cota para aquilo outro. Eu acho humilhante, embora eu acho que é um mal necessário, tá? E entender que vocês estão perdendo de ter um presidente que realmente venha defender os interesses dos povos negros e não alguém que venha para ser mais um a ficar lá só querendo verba do governo para ficar conseguindo benefícios. Não. O que ele quis fazer com vocês, que vocês não tiveram, é fazer vocês ter brilho, sair da senzala porque vocês ainda não saíram. Por hoje é isso aí. Até a próxima oportunidade.